a gente, muito bom. Muito bom ter também o doutor Alfredo Atier, que já está aqui, doutor Alfredo e suas helicônias belíssimas lá em Itu. Tudo bem, doutor Alfredo? Bom dia. Tudo bem. E vocês? Tudo bom. Eu estou sendo questionado aqui, olha, o pessoal... Gente, isso aqui não é uma TV do PT, não, tá? Nós somos petistas, não. A gente é jornalista, é outra coisa. Jornalista não tem amigo, não. Eu acho que está errado, sim, comprar cama de sofá de 65 mil reais. O que é isso? Nós estamos no Brasil. O acervo da Presidência da República tem peças maravilhosas lá. Por que tem que gastar esse dinheiro? Ah, não tinha o sofá lá. Se vira, compra um como... Sabe, tem algum sofá de 65 mil aí na sua casa, doutor Alfredo? Então, eu nem sabia que tinha esse preço de sofá. Pois é, e a cama 42 mil. É preço de uma casa popular, o sofá mais a cama. Mas, sabe, eu não sei, eu acho que muitos artistas, muitos designers até ofereceriam um móvel para ser colocado lá no Palácio, porque para eles é uma honra, né? Enfim, ser colocado no Palácio do Planalto, um lugar que foi planejado Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Eu tenho a impressão que se conseguiria isso dos artistas, desses grandes designers aí, ou mesmo... empresas quererem levar para lá móveis extraordinários de grandes designers brasileiros. Eu acho que isso seria bem importante, podia se pensar nisso. Pois é. Doutor Alfredo, essa semana deve haver mais uma leva de denunciados aí entre esses bolsonaristas. Nós estamos vendo as imagens correr, e eu estou aqui dizendo que foi um erro do governo não dar transparência, porque aquelas imagens não colocam ninguém do governo, nem o general G. Dias, que perdeu o emprego, em qualquer situação conflitante. Elas mostram, sim, que houve uma incompetência do governo, que não se preparou, porque talvez não tivesse sido informado para aquela coisa. Agora, quem recebeu e tratou bem, fez até cafuné em bolsonarista lá, foram seguranças do Bolsonaro. Agora, 8 dias depois da posse do presidente da República, deixar seguranças do Bolsonaro tomando conta da segurança do Lula, o senhor não acha que é meio demais? Demonstra, na verdade, o seguinte, que a gente precisa fazer uma revisão do modo como essas pessoas são escolhidas, né? Parece que há um vício, isso é de todas as instituições, não é só lá do Gabinete de Segurança. Há um vício de você perpetuar pessoas que vivem nesses gabinetes, fazendo um determinado trabalho, e depois se tornam especialistas nesse trabalho, entre aspas, e aí toda pessoa que chega nova fica rendida, quer dizer, ela tem que novamente escolher essas pessoas, porque são as únicas que conhecem aquele tipo de trabalho, dentro dos gabinetes, dentro dos palácios e assim por diante. Isso tem que acabar. Como o nosso sistema é republicano, você precisa sempre ter uma variação das pessoas que estão trabalhando dentro dos gabinetes, são cargos de confiança, olha só que absurdo. Cargos de confiança que, na verdade, são ocupados por gente que fica lá eternamente. O sujeito vai passando de um governo para o outro porque ele se vende como o único que conhece os meandros ali do trabalho dentro daquele gabinete. Isso daí é um absurdo. E o segundo aspecto, acho que o Cláudio Couto abordou com precisão, é que a gente precisa não apenas desmilitarizar a concepção do governo e da segurança, né? Não só a segurança de governo, mas também a segurança pública, né, precisa ser desmilitarizada, mas nós precisamos também encontrar pessoas diferentes para exercerem essas atividades que tenham uma formação pública, uma formação republicana. Eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a formação de educação que existe no interior das Forças Armadas? Não é? Isso não está sujeito a um controle público, inclusive pelo Ministério da Educação e Cultura, um controle público da sociedade, porque as Forças Armadas não são um departamento à parte da sociedade. Elas estão sujeitas ao poder civil, estão sujeitas à Constituição. E a educação, a formação dessas pessoas também deveria estar sujeita à Constituição e ao controle da sociedade. Então é preciso mudar essa formação dessas pessoas que fazem parte das Forças Armadas. A mentalidade dessas pessoas é horrorosa. Por quê? Porque a gente não sabe aquilo que é ensinado no interior desses sistemas de educação no interior delas. E essas pessoas que estavam trabalhando lá, que já tinham trabalhado em segurança dessa figura que foi presidente da República, mas, na verdade, cometeu inúmeros crimes, não é? Utilizando-se dessa função, isso daí é um absurdo. Isso daí eles jamais deveriam ter continuado ali.
logo no início já deveria ter sido feita uma revisão das pessoas que faziam parte desses gabinetes no interior do Palácio do Planalto. Não foi feito, é um erro. E você falou muito bem, eu acho que o termo, inclusive, que o Alexandre de Moraes usou lá no inquérito, da incompetência, é um termo absolutamente apropriado, né? Eu quero lembrar só uma coisa que é muito importante. Inquérito é função administrativa, ele não está agindo como juiz, né? Eu até diria que depois, quando isso for levado a julgamento, depois que esse inquérito terminar, a gente tiver a mudança na Procuradoria-Geral da República, para que haja a apresentação de denúncias, haja uma maior autonomia da Procuradoria-Geral da República, então aí nós vamos ter um julgamento, aí é diferente, você tem que sopesar outros valores. Mas o termo usado está corretíssimo. Houve realmente uma espécie de negligência, uma espécie de incompetência para que o governo começasse com um ar novo, com uma ocupação nova. Isso que é muito importante. Só esclarecendo aqui para a Márcia, eu não estou criticando compra da gravata pela Janja, não, tá? Acho que aí o dinheiro é dela, problema dela. Só que ir ao Hermenegildo Zenha, num governo de base operária, é algo que não combina muito, mas isso aí não é problema nenhum, não tem problema nenhum a compra da gravata, tá? Ela pode gastar o dinheiro dela no que ela quiser. Agora, não precisa ser em sinais exteriores muito característicos de riqueza, né? Não combina com esse governo, entenderam o que eu estou falando? Basta um pouco de cuidado para não cair na esparrela, não dar argumento. Gente, custou muito caro para todos nós aqui combater o governo do Bolsonaro, impedir que o Bolsonaro transformasse o neonazismo que ele representa em uma plataforma mundial aqui no Brasil. Tá? Para mim, custou meu emprego, a carreira de 42 anos, para você ter uma ideia. Então, assim, é inadmissível que esse governo que nos custou tão caro comece a pisar na bola com essa frequência, com essa contumácia, sabe? E a crítica é construtiva, para impedir que aconteçam certos vícios aqui. Viu, doutora Tia? Não tem nada com nós, estamos torcendo por ele, mas tem que parar de fazer e falar bobagem, pelo amor de Deus. Não sei, deixa eu passar para o Rafa, porque não vou nem pedir para o senhor para responder. O ponto que eu coloquei a questão era muito nessa linha mesmo. Ela tem 100% de direito de comprar gravata, direito dela, aliás, que polêmica vazia perto de um país que está sofrendo golpe de Estado. Mas tudo bem, está posto isso, qual que é o ponto, né? É problema? Não é? Cara, não sei. Mas sabendo, né, dentro do governo Lula, que vai ter uma oposição absolutamente sabotadora, ferrenha e sem pudor nenhum, sem caráter, olha os caras acusando. Eles fizeram a invasão, eles estão querendo investigar o invadido. É uma coisa impressionante. E aí, sabendo disso, manda um assessor, cara. Não custa nada. Ela tem total direito, e é triste, né? Que uma figura pública tem que se ver vigiado a ponto de não poder comprar uma gravata. Cara, mas enfim, 195 euros aqui, o pessoal ressaltou. Mas sabendo que está posto, né? Sabendo que está posto figura pública, manda o assessor e se poupa de problema. Mas enfim, acho que está superada essa questão da gravata. A despeito disso, né? Mais uma vez viajou o Lula, a doutora Tia, sem ter indicado o ministro ao Supremo. Aí ficam 10, se dá empate, fica uma circunstância meio curiosa. Mas com a sensação de que ele está segurando em função também das críticas que o Zanin vem recebendo, né? Como você avalia a nomeação do advogado em si, a provável indicação, né? Que deve ter boa receptividade, deve ser bem recebida no Senado, né? Porque dificilmente senadores nunca derrubaram uma indicação. Bom, agora, Rafa, a gente tem um Senado que tem muita presença, não é? Das pessoas que participaram do regime anterior, né? Então se torna, digamos assim, um elemento que vai pesar na escolha que o presidente da República vai fazer do seu ministro, né? Então tem que ser uma escolha muito bem sopesada. Eu acho que não está havendo uma demora. Eu acho que assim, digamos, a gente faz aqui um exercício para poder ler, digamos assim, uma atitude ou uma falta de atitude nesse momento da presidência da República. Ele tem que pensar muito, porque há necessidade de haver um nome que não vá causar assim, um constrangimento, porque hoje, lamentavelmente, como a gente está vendo nos debates no Congresso, os ânimos estão muito acirrados, né? Esse é um momento muito difícil do governo, esse início. Talvez nunca tenha havido no Brasil um governo que tenha tido essa dificuldade logo no início dos seus trabalhos, né? A não ser, digamos, aqueles governos que ainda estavam sujeitos àquele pré-golpe de 1964, quer dizer, quando já as Forças Armadas estavam se movimentando para implantar a ditadura no Brasil.
Mas ele tem que ter um pouco de muita cautela e tem que sopesar muito tanto o nome como a forma pela qual ele vai fazer, o modo pelo qual ele vai fazer essa nomeação. Né? Claro, segundo a Constituição, não existe um constrangimento para ele fazer essa nomeação. A Constituição fala em ilibada reputação, que é um termo horroroso, né? Para dizer que a pessoa tem uma formação ética e teve atitudes éticas durante a vida. Né? E é reconhecido isso. E fala em notável conhecimento jurídico. O notável conhecimento jurídico é que precisa ser um jurista efetivamente já formado, que tenha uma mensagem a levar ao Supremo e também tenha uma posição dentro do Supremo que possa ser respeitada pelos outros ministros e pelas outras ministras, mas também tem que ser compreendida pela sociedade. Vocês sabem que eu tenho há muito tempo falado que esse modo de escolha do ministro do Supremo está errado, porque ele não é republicano, ele não é democrático. Precisa haver controle da sociedade, sim, precisa haver participação da sociedade. Não pode ser assim, o presidente indica e o Senado aprova. Isso daí é um modelo que foi criado nos Estados Unidos para um regime que não era democrático. Não era o pensamento dos constitucionalistas americanos não era democrático. E isso acabou sendo copiado aqui no Brasil e em muitos outros países. Vocês sabem que na Europa eles já se livraram disso, né? Já se livraram desse modelo. Na Europa, as cortes constitucionais elas têm nomeação mista, né? Eu até diria que não é o ideal, porque os regimes europeus são muito conservadores. E o nosso regime pode trazer mudanças importantes. Né? O que é o misto, doutor? Como que é o misto, esse sistema misto? São nomeações que são feitas pelo presidente. Por exemplo, na Alemanha, vou dar o exemplo da Alemanha, que eu acho que é o mais assim, claro nesse rodízio, digamos assim, ou nessa composição mista. O presidente tem uma parte das nomeações, a outra nomeação é feita pela Câmara Alta, né, que corresponderia ao nosso Senado, a outra pela Câmara dos Deputados, né, corresponderia à nossa Câmara de Deputados, a Câmara Baixa, e também existem nomeações feitas pelo próprio Judiciário. E aí existem critérios objetivos, porque ali, como há mandato, então, por exemplo, a pessoa tem que ter um certo número de anos de experiência, ela tem que ter determinados títulos para reconhecer se ela tem ou não notável saber jurídico, não pode ir lá simplesmente dizer assim, não, eu sou profissional do direito e vou entrar porque eu tenho conhecimento jurídico. Não, tem uma série de critérios. E a sociedade pode controlar isso, porque tudo é discutido no interior do parlamento e a sociedade acompanha, existem grupos que fazem críticas, existem pressões para que haja esse ou aquele candidato e assim por diante. Então, o processo tem que ser mais aberto. E, no nosso caso, eu diria o seguinte, como tem o princípio democrático na Constituição, e a gente tem que... o Supremo é um órgão de proteção da Constituição. Então, a sua própria concepção, a sua própria composição tem que estar ligada à Constituição. Então, é preciso que haja, efetivamente, participação da sociedade. Nomes que sejam apresentados, que sejam apreciados na hora da indicação. Né? Eu já até disse num artigo que, na verdade, a Constituição nem diz que a indicação é do presidente da República. Ela diz que o presidente nomeia após a arguição do Senado. Ela não diz quem é que indica. Então, a gente pode pensar num sistema de indicação muito mais amplo, um debate mais importante no interior da sociedade. Nomear ministro para o Supremo Tribunal Federal não é como nomear executivo de empresa. As pessoas estão confundindo isso. Tem gente que faz campanha, isso é absurdo. Tem gente que contrata serviço de assessoria para ir para o Supremo. Isso também está errado. E sobretudo, está errado o jogo que se faz sem a participação da sociedade, sem ser público. Um jogo que se faz atrás dos panos. Isso também está errado. Né? Isso não é uma crítica a esse governo, nada disso, pelo contrário. Eu acho que os critérios que foram usados pelo presidente Lula nos governos anteriores foram muito republicanos. Né? Mas os outros presidentes que escolheram sem qualquer tipo de critério. Um deles escolheu um ministro da Justiça do seu próprio governo, o outro escolheu um primo, o outro escolheu um procurador-geral da República de um governo ditatorial. Quer dizer, enfim, existem aí vários problemas. Então, a gente precisa pensar, escolher ministro supremo é como escolher presidente. Então, a sociedade tem que participar ativamente disso. A gente tem que mudar
a ideia que a gente tem do judiciário, mudar plenamente, mudar a formação, a sociedade tem que participar, a sociedade tem que estar presente nessa composição. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que entende do rito judicial. Essas primeiras condenações que a gente vai ver de bolsonaristas, os crimes são muito graves, né? As penas são penas longas. A gente pode comparar as penas, por exemplo, dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito com crime de homicídio, por exemplo. É muito rigorosa a legislação. Nós vamos ver essas cadeias mantidas, essas que ainda acontecem, doutor Alfredo? Nós vamos ver gente efetivamente condenada e presa ainda nos próximos meses por ter participado de ato golpista ou não? Vamos sim, com toda certeza. Quer dizer, como uma previsão, né? Claro, não estou querendo condenar ninguém por antecipação, porque as pessoas vão se defender. Mas os crimes são realmente sérios, né? É muito mais sério você querer destruir um povo, porque esses crimes são isso, destruir o povo, destruir a Constituição, destruir um regime, destruir a sociedade, não é? Do que você, inclusive, matar uma pessoa. É muito mais sério, é seríssimo isso, porque você está querendo acabar com o destino de gerações, né? Você falou, Fábio, uma coisa muito importante. Você, corajosamente, enfrentou esse regime anterior sob a pena de perder a sua própria função numa empresa, não é? De jornalismo. Veja, essa coragem de você enfrentar esses atentados contra o Estado Democrático de Direito é uma característica da cidadania. As pessoas não podem ser punidas por isso. Então, o seu comprometimento é um comprometimento geracional. Então, o que essas pessoas estão fazendo, como fizeram lá atrás na ditadura civil-militar de 64, o regime de 64 a 86, 88, essas pessoas querem acabar com as esperanças de toda uma geração. Isso é extremamente grave. Então, nós temos que esperar realmente, eu tenho certeza que essas penas serão bastante altas e vão dar uma satisfação para a sociedade. Mas não basta apenas condenar aquelas figuras que foram lá fazer a invasão. Os mandantes e os que planejaram isso tudo, que faziam parte do governo anterior, também têm que ser levados ao banco dos réus e também têm que ser condenados. Muito bem lembrado por um juiz de direito especializado em direito criminal. Para finalizar, doutora Tia, vou divulgar aqui esse evento do qual o senhor vai participar hoje, às 20 horas, não é isso? É um seminário, Diálogos da AMSUR. O que é a AMSUR? A AMSUR é uma entidade sem finalidade lucrativa que faz um planejamento sobre as questões ligadas à América do Sul. É um grupo muito interessante de sociólogos, né, que tiveram essa iniciativa. Eles têm tido essa iniciativa sempre e agora vão discutir esse tema e me convidaram. Eu estou muito feliz de poder participar, inclusive ao lado do Manuel Domingues Neto e do José Genuíno, né? Vai ser um debate muito interessante em que a gente vai refletir sobre essa permanência do passado no regime que está querendo agora se afirmar que é o regime democrático que nós escolhemos, como você falou, com muito risco, né? Muito bom. Então, bom trabalho para o senhor lá durante esse evento. Um abração e muito obrigado ao senhor por ter participado conosco aqui da programação de hoje, tá? Eu que sempre agradeço a vocês. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Obrigado, doutora Tia. Tchau, boa semana para o senhor. Bom dia. Vamos já ter já o Henrique Neves. Deixa eu tirar da tela aqui o seminário. Então, tá dito aí, gente, provavelmente com transmissão pela internet, esses diálogos aí, tá? Vamos colocar já o Henrique Neves na nossa telinha.